Então, boa tarde a todos que chegaram, né? Então, hoje a gente vai fazer, né, algumas atividades das oficinas, né, da Olimpíada de Língua Portuguesa. É interessante que vocês leiam comigo alguns trechos desse material. Mandei 2 PDFs aí, que são trechos, né, da apostila, né, da Olimpíada. E aí vocês leem comigo e percebam que ele propõe, né, algumas atividades, algumas propostas de atividades, de redação, que vocês podem tentar fazer. Alguém gostaria de ler comigo aqui esse trecho aqui, inicial? Ninguém pode? Tem alguém entre vocês que possa ler? Infelizmente não, né? Então eu vou aqui ler com vocês aqui, né, essa introdução. Falamos por várias vezes que o cronista é aquele autor que vive uma experiência, que imagina uma cena a partir de depoimentos, de conversas com outras pessoas. Mas muitas vezes esse cronista vai buscar inspiração lendo fatos e notícias que acontecem pelo mundo afora. Fatos e fotos podem sim ajudar na busca do tema que estamos procurando. Para a crônica, não tem tema proibido. Na crônica, cabe tudo. Cachorro andando de ônibus e sentado na janelinha? Ah, isso pode. Vamos conferir essa notícia publicada na internet e comprovar que assunto puxa assunto. Então, vocês vejam, aí ele vai dizer que, muitas vezes, né, nas crônicas, os cronistas buscam as coisas que eles veem no dia a dia, as experiências que eles vivem, mas às vezes eles veem notícias, né, por acaso, né, nos jornais, nas revistas, na internet, e isso desperta neles a inspiração para contar uma história a respeito daquilo. E aí, a partir disso, ele vai mostrar uma dessas notícias estranhas que você encontra, né, na internet. Então, aqui temos essa notícia aqui. Alguém gostaria de ler a notícia? Tudo bem, gente. Vocês estão chegando aí um pouco mais tarde, não tem problema. Vão colocando aí a presença no chat. Mas alguém aqui gostaria de ler, fazer a leitura aqui do texto? Ninguém? Então, continuando aqui. Então, é uma notícia publicada no portal do Holanda, em 2 de novembro de 2020, às 2 horas, né? E 7 minutos. Dentro da coluna Bizarro. E você vê a foto, né, de um cachorro, né, sentado num ônibus e diz, cachorro sozinho no ônibus. E temos aí o texto da notícia. O vídeo de um cachorro andando sozinho de ônibus viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o cãozinho aparece sentado em uma das poltronas do transporte coletivo. A cena chamou a atenção dos internautas e garantiu mais de 26 mil visualizações na web. Aqui é a citação, né, da fala de alguém, né? Eu fui pegar o carro, olha quem entrou e sentou aqui, tem condição? Se eu falar, a pessoa fala que é mentira, disse o homem que estava filmando o cachorro. Doguinho independente, indo ao pet shop sozinho, brincou uma pessoa. Ai, que lindinho, aí que lindinho, ainda olhando para a câmera. Outra se derreteu. Vira-lata caramelo devia ser reconhecido como raça brasileira. Reforçou uma terceira. E aí, vocês já tinham visto assim esse vídeo? Vocês tinham ouvido falar dessa notícia, desse cachorro andando de ônibus? Não, E o que vocês acharam dessa notícia? Foi uma coisa, um acontecimento curioso? é bem curioso. Bem engraçado. Engraçado, curioso? Fez vocês pensarem em alguma coisa?
Que tipo de história vocês acham que estava por trás dessa foto? Como vocês acham que isso aconteceu? O cachorro pode ter entrado no ônibus, sei lá. Tava procurando comida, talvez. Vocês acham que ele é um cachorro que tem dono, sem dono? O que vocês acham? Eu acho que é cachorro Tem- de rua. Se vocês pudessem imaginar o que está se passando na cabeça do cachorro, o que vocês acham que se passaria na mente dele? É difícil para vocês imaginarem isso? Mas se vocês quisessem escrever um texto sobre isso, vocês acham que sairia um bom texto? Será que vocês gostam de cachorros? Eu, go- Especificamente vira-latas? Hã? eu gosto Quanto? muito, eu gosto muito de animais. De que maneira? Ah, eles tem muita gente que maltrata e tal, mas isso é muito errado, porque a gente deve cuidar, eles são animais indefesos e não pode se defender e tal. Eles são seres vivos e a gente tem que cuidar, da mesma forma que cuida do ser humano. Você já vivenciou algum acontecimento especial entre você e os animais? Já, tipo, eu não sei, mas toda vez que eu vou em uma casa e, tipo, tem um gato, eles sempre gostam de ficar perto de mim, então. Eu gosto muito de gato. Então você gosta muito de gatos, mas se você pudesse contar uma história sobre os gatos, sobre algum gato, que história você contaria? Ah, não sei. Pensaria em alguma para poder contar. Por exemplo, você falou que quando você vai numa casa, os gatos sempre fazem um carinho em você, então como se eles vissem alguma coisa em você que só eles conseguissem ver, né? Então, você poderia tentar contar uma história sobre isso, né? Mais alguém queria fazer um comentário sobre a sua relação com os animais e com o dia a dia? Bom, eu espero que isso aqui sirva de provocação para vocês tentarem escrever alguma coisa, né, relacionada a isso e me mandem os textos nessa semana. Né? Nesse material vai ter várias coisas tentando provocar que vocês escrevam um texto. E espera que vocês tentem escrever alguma coisa, né? Aí é que tem algumas perguntas, algumas coisas aqui, né? Tipo, quais são os dados, as informações que aparecem no texto? Quais as ideias, assim, me digam assim, o que apareceu de informações? Quais são as ideias que surgiram? Quais os sentimentos que foram despertados? A Janile lembrou do sentimento que ela tem Foi a Janile ou foi a Esther que falou sobre o sentimento que tem sobre os animais? Foi eu, tia, Janine. A Janile falou sobre a sua relação com os animais, que não gosta que maltratem, que gosta muito de gatos, né? Nesse texto, se você fosse recontar a história, o que é que aconteceu? Ah, eu acho que por ele estar dentro do ônibus e tal, eu acho que na hora que o ônibus estava lá passando na parada, ele pode ter entrado quando o ônibus estava parado. Talvez atrás de comida, não sei, ou ele somente entrou, entendeu? Entendo, eu entendo. Eu quero que você fale o máximo possível e que, se possível, você escreva um texto sobre isso, com as suas palavras, ou tentando melhor contar uma história, né? O, aí é o que mais diz aqui, né? Você acha que
valeria a pena contar uma história sobre um cachorro? Sim, sim. Você acha que eles são assuntos interessantes para ser o tema de uma crônica? Sim, porque a pessoa pensa que tipo, eles são só animais e tal, mas eles trazem muito mais que isso. Eles trazem amor para uma pessoa, pode ajudar uma pessoa e tudo mais. Aí aqui a sugestão que vocês façam é que vocês tentem procurar, né, fazer uma pequena pesquisa sobre notícias, né, interessantes que tenham saído, né, nos sites que vocês acompanham, né, e tudo mais, e que vocês acham que poderia assim servir para dar um motivo para vocês produzirem, né, uma crônica. Se vocês mandarem para mim, né, isso, eu dou um ponto, pesquisar uma notícia que vocês acharam interessantes, eu posso fazer isso, eu posso receber a notícia e compartilhar com todos vocês que me mandarem, né, que conversam comigo, né, do pessoal do 8º ano, né, que está mandando, né, alguns trabalhos. Então a gente pode fazer dessa maneira. Se você tem assim uma letra de música que você acha interessante, que pudesse servir de motivo para você escrever uma crônica em cima, ou um poema, ou alguma outra coisa que você queira compartilhar, você manda para mim e eu compartilho com vocês. A gente podia até tentar fazer um pequeno grupo no WhatsApp para vocês ficarem compartilhando só coisas interessantes, textos que vocês escreveram. Não sei se vocês gostariam de fazer isso, mas seria interessante. Porque o problema é que no grupo da escola oficial vocês não podem postar, mas vocês podem formar um outro grupo, né, para poder fazer isso. Bom, basicamente é assim, quando você não tem assunto para escrever, você tem que ver coisas interessantes que te chamem a atenção e você escreva sobre elas. Eu fiz uma página na internet que é um negócio chamado, eu esqueci agora como é, que é tipo um quadro. E vocês podem tentar, depois eu vou mandar o link, vocês podem querer acrescentar algumas coisas nesse quadro. Eu acho que eu vou fazer isso agora. No final da aula eu vou colocar para vocês essa página na internet. Não é no Instagram, é no outro site, onde você pode ir lá e você é tipo como se fosse um quadro de recados, onde você vai lá e você acrescenta, você adiciona, né, alguma coisa, uma notícia, uma foto, um texto, alguma coisa. Então vocês podem tentar utilizar ele depois. Deixa eu ver aqui o que temos aqui também. Quando vocês forem tentar escrever um texto de vocês, né, tem algumas coisas que vocês têm que pensar, perguntas que vocês têm que planejar antes de escrever o texto. Quando vão escrever um texto narrativo, uma história como essa, né, uma crônica. Por exemplo, qual é o foco narrativo? Foco narrativo, vocês já sabem o que é foco narrativo? Quem de vocês sabe o que é foco narrativo? Ninguém? Eu sei, mas eu não sei como explicar. De uma maneira mais simples, como é que você diria o que é foco narrativo? Não sei, tipo, que tem mais destaque no texto? Também. O foco narrativo tem um pouco a ver com qual é o destaque que você dá para, assim, no texto, né? Por exemplo, se é um personagem que está contando a história, você dá muito destaque para aquele personagem, aquele personagem que conta o que aconteceu com ele, né? Aí ele conta em primeira pessoa, o eu falando, né? Mas se é uma terceira pessoa, aí você tem, às vezes, mais uma observação, né, daquela pessoa, o que aquela pessoa está fazendo e tudo mais. Então,
o foco, às vezes, é mais distanciado. E, às vezes, você tem uma visão onisciente, onde você pode ver tudo. Você pode ver o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão pensando, né? O que elas fizeram no passado, o que elas vão fazer no futuro. Tudo está presente. Você tem todas essas informações. Aí você tem diferentes tipos de narração, de narrador. Você tem um narrador personagem, um narrador protagonista, um narrador testemunha, que ela é personagem, mas ela só viu um acontecimento, e às vezes protagonista, quando é o personagem principal da história. E às vezes você tem um narrador de fora, né, na terceira pessoa, né, que é no ele, não é no eu, onde você tem um narrador só observador, ou um narrador onisciente, que sabe tudo que está se passando na mente dos personagens, sabe passado, presente e futuro dos personagens. Ele tem total controle, né, da narrativa. Isso são diferentes tipos de foco narrativo. E, às vezes, você está numa cena onde você só acompanha aqueles personagens que estão, por exemplo, naquele lugar. E aí não acompanha os personagens que estão em outro lugar, por exemplo. E aí você pode ter uma história que passa-se em vários lugares diferentes, com personagens diferentes que estão muito distantes um do outro. E aí você tira a cena de um para outro. E aí você tem uma questão de ponto de vista. Ponto de vista daquele personagem. Mesmo que a história seja contada em terceira pessoa, no ele. Mas você está acompanhando o ponto de vista daquele personagem. Está acompanhando o ponto de vista de outros personagens. E aí a gente, às vezes, tem uma sigla em inglês, né? POV, P-O-V, que é como se, point of view, ponto de vista, que é como se você estivesse vendo o que o personagem vê. Isso tem a ver com foco narrativo. E quem são as personagens? O que é personagem, gente? Que faz parte da história contada. Sim, mas é importante que o personagem seja alguém que faz alguma coisa. Ele tem uma ação. Se ele não age na história, ele não é bem um personagem, né? Quanto mais importante para a ação, ele é mais protagonista, mais o personagem principal, né? Então você tem os protagonistas, né? Os personagens principais, você tem, às vezes, coadjuvantes, você tem personagens que são assim apenas secundários, que ajudam de alguma maneira, mas não são o protagonista. Você tem às vezes só personagens assim que são figurantes, que são apenas assim que não são citados, mas não agem na história, não fazem nada. Então eles não são bem tão personagens. Você tem às vezes personagens antagonistas que tentam atrapalhar, né, ou fazer oposição, né, ao caminho do protagonista, né? Tem objetivos que são contrários ao do protagonista, né? Às vezes são os vilões da história, né? Vocês estão entendendo? Sim, sim. Isso. Então a gente tem esse tipo de personagem, né? Adjuvantes, coadjuvantes, antagonistas, protagonistas, né? São os tipos de personagens. Qual o enredo, como, onde e quando vai se desenrolar a narrativa. Então, o enredo tem a ver com o onde, o quando e o que acontece, né? Isso é o enredo, é a trama, né? São coisas que vão se acontecendo uma depois da outra, né? Enredo, o onde, quando, e narrativa, né? O desenrolar da narrativa, né? Então, o enredo é como se fosse uma trama, como se fosse um nó que você vai dando, né? E você vai desenrolando, né? Você vai criando problemas e esses problemas precisam ser resolvidos. E se eles podem se resolver ou não, né? E às vezes você também não tem tanto enredo, às vezes é só mais uma reflexão sobre a vida, né? O texto às vezes ele pode ser só uma fala, né? Sobre as coisas, mas às vezes acontece muito pouco. Mesmo assim, você fala do lugar, do tempo, né? O lugar e o tempo são importantes para poder você perceber que é um texto narrativo. Mesmo que você não consiga fazer muita coisa, que não aconteça muita coisa de diferente, o lugar, o tempo é importante. Principalmente nesses textos da Olimpíada,
que tentam focalizar, né, a sua comunidade, seu bairro, sua cidade, seu país. Qual é a história que só você poderia contar, né? Que não poderia acontecer em outros lugares. E aí tem o tom. Vou narrar em tom humorístico, lírico, irônico, crítico, né? São tons diferentes. Humorístico é o da piada, né, e tudo mais. O do lírico, às vezes, é quase uma poesia, né? Quase uma canção, em termos assim de ter muitas figuras de linguagem, comparações, metáforas, personificação, né? Que vocês estudaram já um pouco, né? Irônico, né? Ironia, você dizer com sarcasmo, dizer coisas que chocam, dizer o contrário do que você realmente quer dizer. E crítico, você criticar, né? O modo como as coisas são, né? Por que as coisas estão erradas, né? O que há de errado? Como é que as coisas podem ser melhoradas? E ainda existe essa questão, né, do elemento surpresa. É interessante que haja uma surpresa no texto. Se você for escrever uma história sobre um cachorro dentro de um ônibus, é uma coisa bem surpreendente o cachorro estar dentro do ônibus, né? Assim como a gente leu na outra aula sobre o texto lá do cobrador, que na verdade estava cobrando a própria esposa, né? Foi uma surpresa você descobrir no final que, na verdade, a devedora era a mulher do cobrador, né? E o desfecho, o final da história, ele vai ser aberto ou vai ser conclusivo? No sentido de que a história termina ou ela continua como ela pode continuar de algum outro lugar, né? Então se vocês quiserem produzir mais crônicas, para mim era interessante que vocês tentassem me mandar mais alguma coisa, né? Até a semana que vem. Não, sexta-feira que vem, acho que a gente não vai ter aula, mas eu devo continuar recebendo alguns trabalhos que vocês queiram escrever, né? Que queiram participar da Olimpíada também de língua portuguesa. Se você mandar os textos para mim, eu tento assim, editar alguma coisa, tento corrigir alguma coisa, tento conversar com você sobre como é que pode melhorar o texto. Alguns alunos já fizeram isso, eu já tentei já dar uma resposta já sobre os textos. Eu tentei falar com os alunos, né, para que eles tentassem reescrever os textos, melhorar certas coisas, acrescentar diálogos, acrescentar mais os personagens, né? E aí vocês podem tentar colocar esses elementos, escolher se o texto é mais engraçado, se é mais poético, se é mais crítico, tentar colocar mais personagens, tentar colocar um desfecho, um final para a história, se ele é aberto ou fechado. Aí temos aqui um outro material que eu mandei também para vocês. Esse material também tem várias páginas, né? Ele fala um pouco sobre como você pode desenvolver, né, o texto da sua crônica. Um dos problemas é você começar. Como é que começa, né? E às vezes você não sabe como começar. Então, às vezes você pode se basear numa notícia. Aqui ele está dando um exemplo, né, de como é que poderia ser. Por exemplo, a notícia. O professor propôs como assunto da crônica o temporal que se abateu na cidade de São Paulo no início da semana. Então, por exemplo, hoje choveu muito em Fortaleza. Vocês todos devem ter visto as notícias na televisão, né, o que estava acontecendo, quais ruas estavam muito inundadas, né? Vocês tiveram a experiência, né, do barulho da chuva, das pessoas na rua se molhando, como é que as ruas estavam. Então, vocês poderiam, a partir dessa experiência, né, querer escrever um texto, uma crônica. Aí aqui tem algumas pessoas aqui, alguns alunos que tentaram escrever, né, assim, começar uma crônica, né, a partir desse tema, né, da chuva em São Paulo.
Aí que o primeiro aluno escreveu, o título do texto dele foi A Tempestade. E ele começou assim: o céu anunciava tempestade. Em dias como esse, o fluxo de carros aumenta na cidade de São Paulo. Todos querem chegar em casa antes da chuva. Caos total. Então, esse aqui foi o início da crônica, né, do aluno. Assim como ele, você pode falar sobre Fortaleza, não precisa falar sobre São Paulo. Segundo aluno. O segundo aluno colocou esse tom aqui, era mais lírico, né? E esse aqui, olha, toró. Toró já é uma palavra engraçada, então já sugere assim, um tom mais humorístico, né? Toró. Relâmpagos e trovoadas anunciam a chegada de um toró. O corre-corre natural da hora do rush em São Paulo se intensifica em dia de chuva. Se qualquer chuvinha já alaga ruas e avenidas, imagina uma tempestade. O trânsito fica impossível. Os alagamentos contribuem para a aflição dos trabalhadores que querem chegar em casa a qualquer custo. Então, esse aqui já tem um tom mais engraçado, mais humorístico, por causa das palavras que ele escolheu, né? Chuvinha, toró, tempestade, né? São palavras assim, ele vai dando uma balançada, né? No modo como ele vai contando a história. Aí o terceiro aluno, sofrimento. Mas aqui já é mais crítico, mais dramático, né? A história começa com a enorme fila de pessoas que se forma na estação Sé do metrô, para o embarque. São 19 horas. Todos querem chegar em casa. O desespero transparece no rosto de cada um. Cotoveladas, empurra, gritaria, pés castigados. Todo dia de chuva acontece isso. Aqui por exemplo, aqui é estranho, aqui o que é estranho aqui é ele ter colocado assim: a história começa. Ele não precisava ter colocado assim: a história começa. Eu podia simplesmente começar a história. Vocês estão entendendo? Ele parece estar fazendo um comentário sobre a história, tá contando assim uma história de outra pessoa, mas na verdade é ele que está contando a história. Então, assim, ele podia ter começado assim, né? Uma enorme fila de pessoas que se forma na estação da Sé, de metrô, na estação Sé do metrô para o embarque. Aí já seria o começo da história, né? Vocês estão entendendo? Sim. É a diferença de nível, né? De contar uma outra história, de você contar a história. Quando ele fala isso, história começa com A, é como se ele estivesse contando uma outra história. Como se ele tivesse ouvido ou visto uma história de um filme, ou alguma coisa, e estivesse recontando e não contando. Então vocês podem contar, né, a história. Não precisa recontar. Vocês contam, né, a história. Qual desses três começos vocês preferiram? A tempestade, o toró ou o sofrimento? Preferi o segundo. O toró você achou mais interessante, né? Então vocês podiam se basear nisso aqui e tentar escrever uma pequena crônica sobre a chuva em Fortaleza, por exemplo. Sobre a chuva no seu bairro, sobre a chuva na sua rua. Vocês podem pegar um desses parágrafos e tentar desenvolver, modificando alguma coisa, porque nós estamos em São Paulo, estamos em Fortaleza, estamos no seu bairro, né? E desenvolver a partir disso. Em que bairro vocês moram, gente? Moro no Alguns Parquelândia. bairros do Parquelândia? Sim. Isso. Então, por exemplo, existem alguns bairros que ficam ao redor da escola, como Parquelândia. Então, você tem assim, eu joguei aqui no navegador, né, e da internet, e aí pesquisei aqui fotos, né, bairro Parquelândia, Fortaleza. Você reconhece essas imagens? A Parquelândia se Sim. parece com isso?
Sim. Eu moro O em que é que está Parquelândia também. o que é que tá sendo mostrado nessas imagens? Uma cidade vazia. Mas o que lugares são esses? Os lugares espalhados pelo bairro. Tipo o quê? Quais são? Tipo a igreja ali. Essa igreja é importante? Você já foi lá? Já fez alguma coisa por lá? Sim, sim, eu moro perto dela. E você, em um outro momento, você já passeou por aí? Já usou essa praça de alguma maneira? Já, já. Tipo, para fazer o quê? Caminhada na praça. Você fazia caminhada na praça ou faz ainda? Eu fazia. Hum. Que outros lugares essas fotos mostram? Ali é um Vocês querem hospital, que eu... não, mas do canto eu não tô conseguindo ver direito. Deixa eu ver aqui, deixa eu deslize um pouco. Tem mais alguns prédios, né? Algumas coisas assim que devem ficar dentro do bairro, mas não necessariamente é assim uma coisa. Essa lagoa fica dentro do bairro? Vocês conhecem isso aqui? Eu não chego a conhecer. Não, acho que eu nunca vi, Conheço não. não. Aqui tem aqui um mapa, né? Mais ou menos onde é que fica, né? Que a Parquelândia é meio retangular, né? A Parquelândia fica assim, depois aqui o Amadeu Furtado, Rodolfo Teófilo, Parque Araxá, né? Bela Vista, Pici, Presidente Kennedy, né? Os bairros que ficam aqui mais próximos. Aí aqui deixa eu mostrar fotos do Rodolfo Teófilo. Então, esse aqui. Vocês conhecem o Rodolfo Teófilo? Sim, eu moro. E aí aqui você vê, né, algumas imagens. O que é que dá para ver nessas imagens? Lugares que ficam aqui? Isso, mas tipo o quê? O Pô, que que você cara, pode... jogou muito, negão. Pois é. O que é que diz aqui? Casas, Uhum. piaças. Tem aqui, ó. Isso aqui acho que deve ser um posto de Prédios, saúde. casas. Ali dá pra ver um hospital também, que é o posto que fica aqui. Um posto, né? E aí tem uns prédios, alguns carros, algumas coisas, né? Talvez, não sei se desperta alguma história para vocês. Aí aqui tá, e são fotos do Amadeu Furtado. Aí tem aqui uma foto da entrada do Hospital São José, uma foto aqui parece um restaurante chinês, Asia Box, mais prédios, mais carros, várias estações de bicicletar. Desacelere. Então aqui são algumas imagens, né, dos bairros que estão mais próximos de vocês. Mas vocês também podem procurar, né, assim, fazer assim uma pesquisa sobre assim essas imagens, dar uma olhada assim nos lugares assim que ficam assim ao redor da casa de vocês, assim, e pensar, né, sobre o que é que lugares são interessantes, que lugares dariam uma boa história. Aqui ele colocou algumas crônicas de cronistas famosos, o início, para que vocês possam perceber como é que uma crônica começa. Então aqui o Cajueiro, de Rubem Braga. O Cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância. Belo, imenso, no alto do morro, atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro cajueiro, que era menor e morreu há muito tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente talo, e da alta saboneteira, que era a nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro, porque
fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Aí que o início, né, de uma crônica intitulada O Cajueiro, de Rubem Braga. Aqui você percebe que ele está narrando em primeira pessoa, o foco narrativa, né, ele é um narrador personagem, né? Ele conta sobre a sua própria vida, né, sobre o seu próprio passado, né? Eu me lembro, né, dos pés de pinha, né? Ele fala de si mesmo, né? Vocês podem escolher aqui um desses trechos e tentar desenvolver, né, um texto semelhante a isso, né? Ou a partir desse texto tentar desenvolver um texto. A Bola, Luiz Fernando Veríssimo. Ei, tio, Isso é... Oi. eu me familiarizo um pouco com a história do cajueiro, porque desde que eu era criança, aqui na minha casa tinha dois pés de coqueiro, sabe? Só que os vizinhos ficavam reclamando, porque dizia que o coqueiro ficava levantando as folhas dele. Aí depois meu tio chamou uns daqueles homens que vêm para cortar, eles cortaram e levaram. Mas era legal. Quando alguém passava que tava chato, eu tacava um coco na cabeça. E aí o que aconteceu com coqueiros? Com os Aí coqueiros? cortaram ele e levaram embora. Era dois. Mas era bem legal, dava coco pra gente, a gente bebia água de coco. Que mais que vocês falam era interessante ter os coqueiros em casa? Dava uma sombra muito boa, sabe? Ficava mais assim, porque a gente tem um quintal aqui, aí ficava mais pra trás, entendeu? Isso, né? E hoje em dia, o que é que há no lugar dos coqueiros? Cimento? Não, hoje em dia só Você quer repetir? Teve um problema aí na ligação. é porque assim, só tinha agora, depois de um tempo, só tem mais mato e folha, tá entendendo? Porque aí, Mas mas ainda eu tem senti tanto falta espaço dele. assim? Você tem Bom, espaço? Bom, liberou bastante espaço, mas eu gostava, porque no dia de calor fazia uma sombra bem grande pra gente. Você depois pode ver o vídeo aí que está gravando e tentar escrever essa história que você contou, tentando colocar mais diálogos, mais personagens, mais nomes das pessoas, mais detalhes. É uma história interessante, que valeria uma crônica também, essa do coqueiro, dos dois coqueiros. A Bola, de Luiz Fernando Veríssimo. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. O número 5 sem tento oficial de couro. Ou melhor, uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora, não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando gostam do presente, ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Então aqui normalmente o Luiz Fernando Veríssimo, ele conta mais histórias em terceira pessoa e mais humorísticas. Você percebe aqui que ele não está contando a história sobre a vida dele, está contando em terceira pessoa, né? Ele não é o personagem. O pai deu uma bola de presente ao filho. Isso é foco narrativo em terceira pessoa, né? Ele está aqui como observador, né? O narrador aqui é observador, ele não é personagem. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Sim. Isso também fez bastante me lembrar, tipo, eu jogava bola, eu ainda jogo, mas, tipo, quando meu pai me dava, entendeu? Quando eu era pequeno, a bola de presente. Então você pode me dizer mais qual foi a bola que você lembra? Você lembra alguma coisa de ter uma bola? Lembro, ele me incentivou, ele sempre me incentivou bastante a jogar, porque eu sempre joguei futebol e tal. Aí, teve uma vez que ele me deu uma bola, eu tava no quintal da minha avó, aí a bola, ele comprou, acho que foi uma bola barata. Aí durou bastante tempo essa bola. Inclusive, ele sempre me levava pra jogar no campo ali na areninha ali, que tem na perto.
Antes de se chamar Areninha, como é que se chamava? Ah, eu não lembro o nome, mas é lá pro. É que eu esqueci o nome. Onde tem a Areninha? Ela conhece ali a Areninha do coisa? Fica no bairro do Rodolfo Teófilo ou da Parquelândia? Ou em outro bairro? Acho que fica no Rodolfo Teófilo. Em Fortaleza haviam vários campos de futebol, né? E alguns deles foram transformados em areninha, né? Foram colocados. É grama sintética que tem agora, é? Assim, É, Grande na Sintético. areninha. Isso, eles foram transformados em campos, né, com grama sintética, né? Só alguns, tio. Outros foram transformados em areninha de futsal. Isso, alguns foram transformados também em areninha de futsal, né, com o piso, né, de cimento, né, tudo mais. Lá no meu bairro de origem, o Genibaú, havia um campo de futebol chamado Campo do Sevilha, que era um grande ponto de encontro antigamente, né, das pessoas. Mas hoje em dia meio que ainda é, mas agora é uma areninha, né? Então mudou um pouco, porque ele era um campo de areia, né? Hoje em dia é um campo de mesmo assim com grama sintética e tudo mais, com calçamento, os quiosques. Então foi uma mudança grande. O passado, nas minhas lembranças, né, ele era uma coisa mais rústica, mais de você se sujar, né, e tudo mais, na areia e tudo mais. Como era esse campo para você, Janine? Então, eu sempre fui pra jogar lá porque meu pai sempre jogava num time de lá. Aí no final do ano era o campeonato de Fortaleza contra Ceará. Aí ele sempre me levava. E eu jogava lá com as pessoas que tinham lá, as crianças. E aí, acho que foi no começo do ano passado, ele me levou pra jogar no time da Marinha, feminino. Você conhece? Não conheço, mas se você pudesse contar essa história com mais detalhes, eu gostaria de ler sobre essa história, sobre o time da Marinha. Eu não conheço. São coisas que eu não conheço. Eu acho que as outras pessoas também gostariam de ler sobre isso. Lembra de rever o vídeo? Hoje vocês estão contando todas as histórias interessantes. São Paulo, as pessoas de tantos lugares. Milton Ratum. Ei, tio, Oi? só uma pergunta. Quando o senhor era criança, o que que o senhor gostava de brincar? Ah, sim. Eu brincava de algumas coisas normais, como carimba, né? Ou pega-pega, coisas assim, né? Esconde-esconde, quando eu era mais criança, né? E aí, depois de um tempo, eu fiquei mais antissocial, e aí comecei a brincar de faz de conta sozinho, girando em círculos, o que era muito divertido, porque eu podia imaginar o que eu quisesse, eu podia brincar contando a história sozinho para mim mesmo, sobre o que eu quisesse. Só que não era muito. Essa brincadeira não era muito boa para se fazer amigos, basicamente. E aí, tipo, a única pessoa que conseguia mais ou menos entender como era essa brincadeira era o meu irmão mais novo. Mas mesmo assim, ele não conseguia. Como era uma brincadeira de se brincar sozinho, não dava para ele brincar comigo ultimamente. Só dá para a gente brincar alguma coisa quando a gente fosse usar alguma outra coisa, assim, como objetos, né? Bonecos, alguma coisa assim, né? Mas, assim, essa brincadeira que eu fazia comigo mesmo, que era uma espécie de sonhar acordado, onde eu podia brincar de faz de conta, de eu não sei como foi que eu aprendi, mas tem muita. Acho que eu deve ter sido influência de programas de televisão, assim, alguma coisa, tipo Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou Muppet Babies, mas acho que era a minha brincadeira favorita. E eu meio que brinquei disso, assim, grande parte da minha infância. Então, basicamente, eu podia sonhar com histórias de ficção científica e de aventura,
e viver isso tudo na minha cabeça enquanto eu brincava sozinho, andando sozinho, andando em círculos, ou mesmo parado, né? Mas era melhor quando você se movimentava, né? Porque isso fazia com que o seu corpo sentisse, né, alguma coisa também. Então, basicamente, eu fazia isso, né? Eu fazia muito isso também, né, na caminhada para a escola também, quando estava um pouco mais velho. Então, eu ia para a escola sonhando acordado, o que era meio perigoso. Se você não conhecia, eu não conhecesse tão bem o caminho, podia ser atropelado por algum carro que estivesse passando. Mas eu sempre tive um cuidado de olhar para os dois lados quando fosse atravessar a rua. Eu Então, entendo, tio. basicamente, O senhor só Eu sou sonhava bem quando estava na entendendo. calçada. você ia comentar o quê, Jani? Eu entendo assim que você fala, porque eu sou assim também um pouco. Pois é. Então, essa era a minha brincadeira favorita. Mas não é muito boa porque não te dá muitos amigos. Eu só fui jogar futebol depois dos 14 anos, eu acho. E aí não dava mais tempo para ser bom. Eu só conseguia, sei lá, assim, dar uma canelada em alguém, mas não dava para poder ser um bom jogador, né? Mas realmente jogar futebol é muito divertido. Do pouco que eu joguei na minha vida, eu admito que é uma atividade muito divertida. Eu nunca fiz um gol, mas ajudar a fazer um gol é muito interessante. É um É muito entretenimento, né, emocionante, tio, pra mente da gente. com certeza. É, tio, Hoje em dia. Oi. o senhor falando aí que jogava futebol, fez até me lembrar. Não é muito antigo assim, mas era antes da pandemia, que eu reunia com os amigos meus, aí a gente ia lá pra quadra da escola mesmo, sabe? Aí, quando tinha outros caras jogando na outra quadra com a bola, a gente ia pra outra quadrinha menor, aí a gente combinava de pegar uma pitulinha, que não podia levar a bola lá, e ficava lá batendo com a pitulinha jogando. Mas a pitulinha, você quer dizer, é uma garrafa de plástico É uma de garrafinha, refrigerante? tipo de refrigerante, suco, essas coisas, sabe? Um comboio, gente. Um comboio assim de quê? Assim, 200 um- soldados. entendi. Ah. Sim, vocês estão comentando sobre o caso da notícia sobre Lázaro. o chamado serial killer, né, lá do Distrito Federal, né? Lázaro, né? Ele matou 4 pessoas, né? Uma coisa assim, né? E Fiz 4 está sendo vezes. caçado, né? Pelo estado de Manaus. Manaus não, Goiânia, né? Goiás, né? Na verdade. Aham. Isso, isso eu Ele foi entendo. preso 4 vezes. Fugiram todas. Sim, sim, mas eu acho meio que um exagero chamar ele de serial killer, né? Serial killer, ele é um criminoso, né? Um Ele tem uma bolsa de assassino, né? É macumba o, atrás dele, tio. ele é o ninja, tio. Ele tem uma bolsa de Ninja, eu não sei. macumba. Não, isso aí ele pode ser uma pessoa, um satanista e tudo mais, mas chamar ele de serial Ele killer eu não acho um só matou exagero. 4. Ele não matou 4, tá ligado? Ele entra nas casas, faz as pessoas cozinhar pra ele e mata o resto. Aí transa com as mulheres que tiver dentro da casa e mata ele depois. Eu acho que ele já está virando uma lenda, já Meu pai dele virou, tá com medo dele. já. Vocês podem tentar escrever uma história sobre isso aí, para ver como é que Deus fica. me livre, tio, Deus me livre. Eu acho. Não, vale a pena, vale a pena. É uma coisa muito polêmica. Vocês talvez queiram contar essa história aí. Registrem aí nos registros de vocês como é que Acho que eu vou, isso é. acho que eu vou tentar, porque eu gosto muito sobre assistir esse negócio de caso de criminoso e tal. Deus me Pois livre. é, o interessante é isso, Também é vocês muito legal. escreverem os textos. Deixa eu ver aqui se eu leio esse texto aqui antes do final da aula. À primeira vista, São Paulo assusta. Aos poucos, o susto cede ao fascínio. A surpresa da descoberta de muitos lugares escondidos ou ocultados numa metrópole da qual a natureza parece ter sido banida. Isto só, em parte, é verdade. Há vários parques e jardins,
Aclimação, Vila Lobos, Burle Marx, são os nomes, né, dos parques e jardins. Água Branca e tantos outros. Sem contar o Ibirapuera, que simboliza uma promessa de urbanismo mais civilizado ou de um processo urbano mais humanizado, interrompido pela ganância das construtoras e da especulação imobiliária, em conluio com o poder público municipal. Então, aqui ele fala um pouco sobre os parques, né, os lugares assim onde ainda tem um pouco de natureza, né? Aqui em Fortaleza a gente tem o Cocó, né, que de alguma maneira tenta, né, preservar um pouco a natureza, apesar de que mesmo o Cocó o pessoal quer construir uma estrada no meio, alguma coisa. E às vezes nos pequenos lugares você encontra, né, algum resto de mata, né, um resto de mangue, um resto de alguma coisa. Como é nos bairros de vocês? Onde é que vocês encontram um pouco de natureza? O Carlos falou dos 2 coqueiros que ele tinha e que ele perdeu. Aí. Mas vocês não estão com muito assunto, né, para falar sobre natureza, sobre parques. É porque assim, tio, mesmo que a gente fale, não é sempre que a gente vai poder ver que tem natureza, porque, querendo ou não, a única coisa que o ser humano está fazendo é poluir, destruir, construir. Por isso que a situação tá tão ruim para o nosso planeta. Bom, você pode tentar escrever um texto crítico a esse respeito. Seria interessante. Valeria a pena ler. Então, eu estou esquecido agora do nome do site lá onde você faz o quadro, né? Mas depois vou compartilhar com vocês os quadros, onde vocês podem ir lá e postarem alguma coisa que vocês queiram, uma foto, um assunto que vocês tenham pesquisado, ou um texto que vocês tenham escrito. Aí eu não lembro agora como é o nome do site, esqueci agora, deu um branco. Mas depois eu vou pesquisar, eu vou olhar aqui no celular, que deve estar salvo. E aí, nenhum outro professor de vocês tentaram não usar esse site, onde você vai lá e tem várias, assim, onde você pode acrescentar uma coisa, colar uma coisa assim, como se fosse um quadro? Ainda não, nenhum. Eu acho que não. É estranho, né? Aí aqui ele está falando um pouco sobre o foco narrativo. Aí, ó, por exemplo, eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Aqui, quem falou aqui foi o eu. Então, a gente diz que o narrador é um personagem. Ele está contando uma história onde ele é personagem. Pode ser que ele seja o protagonista, pode ser que ele seja só a testemunha de alguma coisa, mas ele diz, eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Duvido se hoje pegasse uma bola de gude, conseguisse equilibrá-la na dobra do dedo indicador sobre a unha do polegar. Quanto mais jogá-la com a precisão que tinha quando era garoto. Outra coisa, acabo de procurar no dicionário, pela primeira vez, o significado da palavra good. Quando era garoto, nunca pensei nisso. Eu sabia o que era good. Good era good. Aí aqui ele tá. Isso aqui é uma história contada na primeira pessoa, eu contando. Se fosse na terceira, seria assim: ele sabia fazer pipa e hoje não sabe mais. Duvida se hoje pegasse ele duvida se hoje pegasse uma bola de gude, conseguiria equilibrá-la na dobra do dedo, indicador. Isso aí seria na terceira pessoa. Veja aqui o texto B. O apelido dele era Cascão e vinha da infância. Uma irmã mais velha descobrira uma mancha escura que subia pela sua perna e que a mãe, a princípio, atribuíam a uma doença de pele. Em seguida, descobriu que era sujeira mesmo. Então, aqui esse dele, era, sua, descobriu, né? Os verbos e os pronomes, né? Mostram, né? São marcas que está na terceira pessoa. É o ele contando. Então, aqui o narrador ele só é observador, não é um narrador personagem. Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Se a gente quisesse transformar em primeira pessoa, teria que ser assim: o meu apelido era Cascão e vinha da infância.
Uma irmã mais velha minha, a minha irmã mais velha, descobriu uma mancha escura que subia pela minha perna. E a minha mãe, a princípio, atribuiu a uma doença de pele. Em seguida, eu descobri que era só sujeira mesmo. Vocês estão entendendo a diferença entre Aham. a narração em primeira pessoa, narração em terceira pessoa? Então, vocês, quando forem fazer o texto, vocês têm que escolher, né? Às vezes, em terceira pessoa fica melhor a narração. Vocês são muito acostumados a contar a história em primeira pessoa, mas é interessante, às vezes, contar em terceira pessoa, como se fosse uma outra pessoa, tivesse acontecido com outra pessoa. Peço aos alunos que observem as palavras, verbos, pronomes destacados no texto A e respondem. Que pessoas estão empregadas as formas verbais e os pronomes? Primeira pessoa. O autor participa da história como personagem? Sim. E no outro texto, em que pessoas estão as formas verbais e os pronomes sublinhados? Aqui. O apelido dele era Cascão, sua perna, descobriu. Primeira ou é terceira pessoa? Terceira pessoa. Terceira Terceira. pessoa. Isso, terceira pessoa. E o narrador, ele é personagem ou não? Ele é personagem. Não, aqui no B ele não é personagem, ele é só Não, observador. pera, tio. Não, pera que eu confundi. O senhor falou e me confundi. Isso. Aqui no primeiro, o narrador ele é personagem. Aqui no B, não, ele é só observador. Aí aqui é... Vocês podem tentar fazer esse aqui. O meu Fusca deslizava dócil e macio no asfalto e eu ia para a cidade feliz da vida. Tomara banho, fizera barba e metido, além do mais, no terno novo, saíra para enfrentar com otimismo a única perspectiva sombria naquela manhã de cristal, a da hora marcada do dentista. Então, aqui é um narrador personagem ou um narrador observador? Observador. Não, nesse que eu acabei de ler. Eu acho que é personagem. Por quê? Porque ele tá dizendo o meu Fusca, né? Então é dele. Isso. Então é eu falando, né? Se ele está contando sobre ele mesmo, então é personagem. Mas se a gente quisesse mudar, como é que ficaria? Para a terceira pessoa, O observador, Fusca, como é que ficaria? eu acho que ficaria o Fusca deslizava dócil e macio no asfalto. Mas eu só acho. Mas você tem que colocar o ele de alguma maneira. Como é que você colocaria? O Fusca dele deslizava dócil e macio no asfalto. Isso, continua. Ele ia para a cidade feliz da vida. Continua. Tomara banho, fizera barba e metido além do mais num terno novo. Sairia para enfrentar com otimismo a única perspectiva sombria naquela manhã de cristal, da hora marcada do dentista. Isso, perfeito. Você entendeu o que tem que ser modificado, né? Os pronomes, né? Os verbos. Alguns verbos eles se parecem, né? Na primeira e na terceira pessoa, mas alguns você tem que modificar. Aí aqui ele vai fazer assim aquela ideia que eu estava tentando fazer com vocês aqui. Vocês procurarem fotos interessantes, né, na internet, né, e tentarem inventar histórias a partir das fotos. O que você vê na foto? O que lhe chama a atenção? Quando e onde foi produzida? Como é o ambiente? O que a cena sugere? Quem são as personagens? Qual elemento se encontra em primeiro plano, em destaque? Que outros detalhes você observa nesta foto? Coloque-se no lugar do fotógrafo. Que ângulo foi escolhido para ser fotografado? Que influências o fotógrafo pode ter sofrido na definição do ângulo? Então, você pode pesquisar sobre fotos sobre a cidade, fotos do seu bairro e tentar responder essas perguntas para poder... E, se você quiser, você pode fazer isso. Você pode escolher como uma atividade, né? Você pega uma foto do bairro e aí você responde todas essas perguntas e manda para mim. Oi. A aula está terminando. Só uma pergunta. Essa atividade vai valer ponto?
Porque se valesse, seria bem mais interessante. Valer. O problema é porque eu só posso dar ponto. Eu só posso dar ponto para tipo para os meus alunos. Para se você quer pedir ponto para o para a Adrilene, você tem que dizer, olha, o professor passou essa atividade aqui, professor. Aí você manda a atividade para ela. Tá entendendo? Como é? Se tem que ser hoje. Vocês estão entendendo? Ou pelo menos antes de segunda-feira. Entendeu? Aí ela vai ver que você está fazendo a atividade e vai querer dar uns pontos para você. Entendeu? Porque o Carlos é do C, não é? Sou, tio. Isso, exatamente. Por isso que eu estou falando. Então, eu queria dar ponto para todo mundo, mas posso dar ponto para o pessoal do Itabanoá. O que vocês mandarem para mim tá ganhando ponto. Quem é que tem muito ponto? Por exemplo, Yasmin. Yasmin fez as redações, falou comigo, né? Tentou reescrever, mas hoje eu acho que ela faltou. Quem mais aqui é do oitavo ano A? Aí Ô, tios. Não sei se é o Joshua ou se é o Maurício. Maurício, na verdade, não se chama Maurício, né? É o nome de outra pessoa, né? É o Abensur, né? Como é que é o nome do Abensur? É do C, o Joshua? Eu queria que vocês fossem meus alunos, gente. Vocês são bons. Mas eu tenho alguns alunos que tentaram participar, né, das atividades, escreveram textos, né? Então, o pessoal do oitavo ano A que está tentando falar comigo, né? Eu estou tentando falar com ele e as pessoas que me mandarem atividades vão ganhar pontos. Ei, tio. Ah, É porque assim, tio, eu não sei se o senhor viu, mas a Janine levantou a mão, então acho que ela queria falar alguma coisa. quem levantou a mão, não cheguei a ver. Janile. Janile, o que é Aí que o você senhor queria não viu. dizer? Tio, eu queria perguntar sobre aquela foto do cachorro no ônibus, né, para fazer a crônica. Tem que escrever no caderno para mandar para foto? Não, pode ser também digitado. Às vezes é um pouco melhor. Você já aprendeu a usar o documentos do Google? Qual documento? É um aplicativo que você tem no seu celular. Deve ter assim, documentos. PDF. Não, PDF é uma forma de documento, um formato. O aplicativo se chama Documentos, ou Documentos do Google. Às vezes você pode ser que tenha um outro aplicativo no seu celular chamado Word. Se você tiver um computador, você pode ter Word, você pode abrir o Documentos do Google no navegador da internet. Você bota lá Documentos do Google, aí você vai na internet, você acha, né, o site, aí você digita o texto e tem a opção lá de enviar esse texto para outra pessoa, né? Através de um link ou através do e-mail. O meu e-mail, gente, é gilpsong@gmail.com. Se vocês quiserem mandar algum texto para mim por e-mail. Deixa eu botar aqui. Na verdade, eu tenho dois e-mails, o Hotmail e o Gmail. São esses dois aqui, gilpson1@hotmail.com e gilpsong@gmail.com. Quando você quer usar se você for usar o Word, ou assim, o Word também tem uma opção online, mas se você quiser usar o Word online, né, você pode, às vezes é melhor mandar pro Hotmail. E se você for usar o Gmail, o documento do Google, às vezes é melhor mandar para o Gmail, ou compartilhar o arquivo com o Gmail. Porque se você compartilhar comigo, aí eu posso editar o texto e corrigir alguma coisa. Então, aqui, a última tarefa aqui era alunos fotografam o dia a dia, que era vocês, se vocês pudessem, vocês dar um passeio pelo bairro e baterem fotos de coisas que fossem muito interessantes e, a partir dessa foto, tentar escrever uma crônica. Vocês estão entendendo? Sim. Então, essa aqui era uma outra tarefa que vocês podiam tentar fazer.
E aí eu vou, quando eu for colocar o site, né, lá para vocês colocarem, né, colarem as coisas, vocês podem colar as fotos que vocês bateram também. E aí isso tudo aí a gente faz um trabalho coletivo, né? Aí, quando você for fazer assim o seu texto, você tem que planejar um pouco, né, sobre antes de escrever o texto, tipo, qual vai ser o foco narrativo? Vai ser observador ou vai ser personagem? Quais são os seus personagens? O tom da narrativa vai ser humorístico, irônico, lírico ou crítico? O enredo vai ter um elemento surpresa? Qual vai ser esse elemento surpresa, né? Pode ser o personagem com uma descoberta de uma situação inusitada, né? Qual é o seu espaço? Em qual parte da cidade? Em qual cenário onde ocorre a situação, né? O tempo. Ela se passa num curto espaço de tempo, né? Minutos, horas. Não pode ser anos e anos e anos. Você pode contar alguma coisa que aconteceu muito no passado, mas o acontecimento é curto. O desfecho pode ser aberto, pode ser conclusivo, pode ser surpreendente, né? Então, você tem que pensar que no desfecho aberto, o leitor é instigado a pensar, a criar a sua solução, dar continuidade à narrativa. Os leitores viram, né, coautores da história, né? Então, vocês aqui planejem o texto, se vocês quiserem mandar textos até outra semana, eu vou estar recebendo também. Aí, aqui, quando você bater uma foto, você pode pensar assim, por que você tirou essa foto? Como você escolheu esse ângulo? Por que esse objeto está iluminado e esse outro não? São perguntas que vocês podem tentar responder sobre as fotos que vocês baterem. Deu para compreender essa última atividade? Deu, tio. Só que ela é obrigatória? Nada é obrigatório, mas é meio que são atividades assim, tipo se não vale ponto agora, vale ponto para o próximo bimestre. Vocês estão entendendo? Tudo aí que vocês fizerem, depois eu passo para a Adrilene e tudo mais, e a gente vê assim quem é que se esforçou, quem foi que produziu textos e tudo mais. Aí porque o problema é vocês pensarem que tudo é prova. Tudo não é prova, não. Às vezes uma atividade como essa é só uma participação, ponto, alguma coisa assim. Mas como a gente não faz chamada todo dia, nem essas coisas, né? É interessante que vocês demonstrem que vocês ainda estão estudando e vocês se esforcem para participar das aulas aí. Então, eu agradeço pela participação de vocês. Não sei se vai ter aula depois, se o professor está chamando, mas eu acho que a gente vai ter que ir encerrando por aqui. Eu vou parar a gravação. Eu agradeço pela participação de vocês. Tchau. 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 Tchau, gente. Até não sei quando. Quem, quem não colocou